Deus é bom, o diabo não presta e Jesus está voltando, amém? Aleluia, se prepara, porque muito em breve nós vamos nos encontrar com o Senhor na glória, amém? Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Provérbios, no capítulo 24, está aí o endereço para você, Provérbios 24, nós vamos ler o verso 3 e o verso 4 essa noite. Facinho de encontrar, né? Na minha Bíblia diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Olha só, verso 4: e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Amém? Vou repetir: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Amém? Hoje nós vamos falar sobre esse tema aí, olha. Edificar a casa. Edificar a casa. Quantos sabem o que é edificar? Edificar é construir alguma coisa, amém? Edificar significa construir algo. E quantos sabem que construir uma casa, construir algo dá trabalho? Sim ou não? Você já teve essa experiência? Alguém aqui já construiu uma casa? Tem gente aqui que já construiu mais de uma, né? Para começar a construção, sempre que a gente fala em construção, a gente já pensa logo nos alicerces, não é assim? Tem que cavar aqueles buracos, né? Fazer aquelas sapatas. Lá em Minas fala tubulão. Tem até uma turma que é especializada em construir tubulão, né? De tão difícil, tão duro que é o trabalho. Tem uma turma que só faz isso. É trabalho pesado mesmo, não é verdade? Leva tempo, requer conhecimento, né? Requer esforço, né? Depois daquelas sapatas, daqueles tubulões prontos, se levantam as colunas, paredes, se bate uma laje, telhado, aí vem a parte do acabamento. Uma casa, ela não precisa somente, ela não pode ter somente, né, a sapata, né, a base forte, mas ela precisa ser forte em toda a sua composição. Paredes fortes, um bom reboco, não é assim? Uma boa laje, para que ela aguente firme, né? Para que ela seja uma casa boa, né, de se morar. Querido, e para que a nossa casa seja firme também, e agora eu quero falar mais a respeito de lar, né? Porque na verdade, quando Salomão está dizendo aqui a casa, Salomão está falando a respeito de lar, Salomão está falando a respeito de relacionamentos, né? Ele não está falando da construção física em si. Salomão está falando, olha, para se construir, né, um verdadeiro lar, precisa de sabedoria, precisa de inteligência, né, precisa de conhecimento para se fazer essas coisas. Salomão diz que nos relacionamentos nós temos que ter sabedoria para edificar, e para que continue de pé, precisamos ser inteligentes. Inteligentes. Inteligente eu sei que eu sou, e inteligente eu sei que você é também, amém? Você sabia que crente não é burro? Amém? Crente não é burro. Por quê? Porque nós temos primeiramente o melhor mestre de todos que habita em nós, que é o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele habita em nós para nos conduzir à verdade, para nos ensinar todas as coisas, para nos orientar. Nós temos a palavra de Deus, né, como guia, né, para as nossas vidas, como regra de fé. O que precisamos é estar disposto a segui-la, os seus mandamentos, os seus ensinos. Nós temos, né, capacidade para edificarmos um bom lar, isso já foi colocado dentro de nós. Todas as coisas que precisamos estão à nossa disposição, porque o Senhor nos capacitou para isso, para que eu e você possamos construir um lar forte, né, saudável, feliz, edificar uma casa boa, edificar um lar que seja prazeroso para se viver. O problema, querido, é que muitas vezes nós deixamos de lado um pouco a sabedoria, a inteligência, e nós agimos guiados pelas emoções. E não é guiado de qualquer jeito com carinho, não, nós somos arrastados por ela, não é assim? Quantas vezes nós largamos a razão de lado, e nós somos, né, levados pelas emoções como uma grande enxurrada, né, de um lado para o outro. Aí você começa a pensar em lar e em relacionamentos, né, quando essas coisas acontecem, e nós vamos começar a entender quantas vezes nós fizemos discussões bobas, brigas por qualquer coisa, palavras nada inteligentes são ditas por nós, e tudo isso acaba um magoando o outro dentro de casa, não é assim?
Tudo por conta das emoções. Né? Quando nós estamos com problemas, chateados, aborrecidos, eu sei que você passa por isso na sua casa às vezes, eu passo por isso na minha casa às vezes também. E o que mais a gente pode constatar é que quando acontecem essas coisas com a gente, quem mais a gente magoa são exatamente aquelas pessoas que nós mais amamos, não é verdade? Geralmente aquelas que estão mais próximas de nós. Quem? Aqueles que estão dentro de casa, a nossa família. Infelizmente, querido, é uma realidade, isso acontece com todos nós. Nem sempre nós somos tão inteligentes e tão sábeis assim para conduzir determinados problemas, né? Tomar determinadas atitudes. Né? Nós erramos repetidas vezes porque não somos sábios. A gente logo briga, explode, né? Fala o que não deve, né? Acontece, querido, é real. Muitos estão tentando mudar aquilo que acontece dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento, até mesmo através das brigas. Mas deixa eu dizer algo para você, brigando a gente não muda ninguém. Eu não vou conseguir mudar as pessoas, eu não vou conseguir mudar a minha família brigando. Se você está tentando fazer isso dessa maneira, está perdendo seu tempo. Com briga você já conseguiu mudar seu marido? Com briga você já conseguiu mudar sua esposa? Com briga você consegue mudar algumas atitudes dos seus filhos? Não é assim que funciona, querido, não é desse jeito, né? A Bíblia ela é tão extraordinária que ela começa a nos dar algumas dicas de como nós devemos agir. Né? Tiago chega a dizer lá, Tiago capítulo 1, verso 19, Tiago diz assim, todo homem, quando ele fala homem, também ele está se referindo à mulher. Todo homem, ou seja, toda mulher, né, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aí nós lemos o texto, nós conhecemos e a gente pensa, né? Quantos problemas, né, seriam evitados em nossas casas se só essa palavra, né, fosse uma realidade dentro do nosso lar, não é mesmo? Quantos problemas nós já teríamos evitado? Nós somos rápidos em responder, mas muito tardios em ouvir, muito tardios em nos irarmos, né? Em tomarmos determinadas atitudes, porque nós deixamos as emoções tomarem conta de nós. Aí depois que tudo acontece, aquela enxurrada de briga, aquela enxurrada de reclamação, aí a gente pensa, né, a ficha cai, né? Puxa, falei o que não devia, fiz como não deveria fazer, agi da maneira que eu não deveria ter feito, né? Agora é tarde demais. Se existe algo positivo, querido, quando a gente erra, é que nós podemos aprender com esses erros. Amém? Podemos aprender com eles. Se é que nós podemos dizer que isso é algo útil, né? Depois que a gente erra, né? Mas muitas das coisas que nós estamos vivendo hoje, querido, principalmente dentro de casa, né? Esse mês nós estamos falando a respeito de família, a respeito de lar. É o mês do lar, é o mês da família. Muitas coisas que nós estamos vivendo hoje dentro de casa, na verdade, querido, elas são consequências daquilo que nós plantamos lá atrás. Nós mesmos fizemos escolhemos as sementes, plantamos ela no dia a dia e hoje nós estamos colhendo aquilo que plantamos lá atrás. E aí fica a pergunta, né? Como eu gostaria que o meu lar fosse? Como eu gostaria que fosse o meu relacionamento familiar? Né? Como eu gostaria que a minha família se comportasse? E nós precisamos entender que se nós desejamos coisas boas, eu preciso plantar boas sementes. Amém? Eu preciso tomar atitudes corretas. Uma boa semente gera uma colheita boa, agradável. Você deseja colher amor em família? Plante sementes de amor. Você deseja colher, né, paz? Plante sementes de paz. Cada semente ela vai gerar conforme a sua espécie, né? Aí a gente para e pergunta, o que eu tenho colhido hoje? Será que eu estou colhendo coisa boa ou eu estou no prejuízo? Muitos podem estar pensando assim, pastor, hoje eu estou tendo que correr atrás, né, do prejuízo daquilo que eu causei, daquilo que eu plantei para a minha família. Então, querido, nunca é tarde, nós precisamos parar hoje e refletir e dizer e ouvir aquilo que Deus deseja que nós façamos e colocar em prática, para que lá no futuro, lá na frente, né, a gente não precise correr atrás do prejuízo como temos feito hoje, por falta de entendimento, por falta de sabedoria. Existe até uma frase que diz, né, errar é humano, né, mas permanecer no erro é falta de sabedoria. Quantas vezes nós lá atrás não ouvimos Deus,
né? Não ouvimos o que a palavra dizia, né? E hoje a gente está como que assim, tentando ter que se virar, né? Para novamente tentar deixar o nosso ambiente familiar bom, por causa dos alertas que nós não ouvimos lá atrás. Deus está sempre nos dizendo, Deus está sempre nos orientando, através de uma palavra, de uma pregação, através de uma pessoa enviada, através de um louvor, como devemos fazer, como devemos nos comportar, mas a maioria das vezes nós não ouvimos. Eu me lembrei, quando eu estava lendo, estudando, eu me lembrei daquela viagem de Paulo para Roma, naquele navio. Você lembra do que aconteceu? Paulo foi parar lá em Malta, o barco naufragou, né? Aquela ilha, eles chegaram naquela ilha, Paulo pregou o evangelho para eles, a ilha toda foi salva, amém, glória a Deus. Mas você sabia que nunca foi a intenção de Deus afundar aquele navio? Nunca. Paulo vai dizer lá, olha varão, se vocês tivessem me ouvido, se vocês tivessem atentado para as palavras que eu disse, né, nós não teríamos agora todo esse incômodo e todo esse prejuízo. Eu sei que o contexto é completamente outro, mas é exatamente assim que muitas vezes a gente se comporta. Deus está falando na palavra, faça assim, faça isso, faça conforme isso, né? Deus está dizendo, olha como tratar a nossa família, nosso cônjuge, né, nossos filhos, né? Mas a gente não dá ouvido, faz do nosso jeito, é guiado pelas emoções, ou seja, Deus falou e nós fazemos completamente o oposto. E acontecem tragédias, acontecem coisas ruins. Quer ver só um exemplo? A Bíblia diz assim, mulheres sejam submissas aos vossos maridos. E isso para o ouvido de algumas mulheres soa até como uma ofensa. Quando começa a briga, elas falam, você não manda em mim, você não é meu dono, isso e aquilo. A Bíblia vai dizer assim, olha, marido, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E como nós estamos agindo indiferentes, tratando, querendo subjugar nossas esposas, nossas mulheres, né? Tratando elas como não deveríamos tratar, e o resultado, estamos correndo atrás hoje do prejuízo que nós mesmos causamos. A Bíblia vai dizer assim, pais, não provoquem a ira dos seus filhos, né? A Bíblia vai dizer, filhos, sejam obedientes aos vossos pais, e tudo isso é ignorado por nós, agimos descontroladamente, sem sabedoria, resultado, estamos sempre tendo que correr atrás do prejuízo, infelizmente. Querido, deixa eu dizer algo para você, a palavra que você está escutando aqui essa noite, você que está aqui, você que está em casa, essa palavra aqui hoje, ela não é para te acusar, ela não veio também para me acusar. Quando nós ouvimos algo da palavra de Deus, aquilo que nós estamos pregando, a palavra de Deus, ela vem sempre para trazer, para nos iluminar, para nos mostrar o caminho, para nos mostrar a direção, para trazer uma clareza para as nossas vidas, clareza, né? Trazer luz, porque muitos de nós estamos num ambiente escuro, então quando a palavra chega, é como se acendesse uma luz, opa, eu estou num lugar ruim, eu estou fazendo a coisa de maneira errada, eu preciso me consertar. A palavra de Deus, ela vem com a intenção de que a gente mude as nossas vidas, que a gente tire uma atitude ruim, um pensamento ruim, e a gente coloque, né, um bom, conforme a palavra de Deus nos orienta que façamos. Nós não estamos aqui pregando hoje para acusar ninguém, jogar indireta para ninguém, nada disso, querido. Se você hoje falhou, né, você tem plena consciência que você falhou com a sua esposa, se você falhou com o seu marido, se você falhou com os seus filhos, né, se o tratamento que você anda dando a ele hoje, ou anda dando a ela hoje, não está conforme a palavra, né, nós precisamos rever esse nosso comportamento. Rever, mudar, aprender, se consertar, fazer melhor. Querido, nós somos perfeitamente capazes e inteligentes para isso. Deus já colocou essa capacidade em nós. O maior laboratório que nós temos para frutificar, para frutos do Espírito, é dentro da nossa casa, você sabia disso? É dentro de casa que é o local onde a gente precisa mais frutificar. Amor, paz, alegria, bondade, generosidade, companheirismo, frutos do Espírito. É lá que nós precisamos frutificar mais, amém? Lá não pode se tornar um campo de batalha, um local de briga, o lar ele tem que ser um lugar para a gente agir como um time, como uma equipe que luta junto para alcançar o mesmo objetivo, a mesma finalidade, né? A gente tem que sentir prazer de voltar para casa, prazer. Deus tem um projeto, querido, nós pregamos sobre isso quinta-feira, Deus tem um projeto para o homem, para a mulher, para que eles vivam em família, e através desse projeto, Deus quer abençoar o homem e quer abençoar a mulher. Aí muitas vezes dá errado, não é assim?
A gente vê casamentos se desfazendo, isso e aquilo. Era porque o projeto de Deus estava errado? Ah, Deus projetou de maneira errada. Não, é porque nós não atendemos às expectativas, não fazemos da maneira como deveria ser feito. Ignoramos a palavra, ignoramos os sinais, né? Agimos pelas emoções, no final tudo isso vai acabar dando errado. Precisamos atentar para essas coisas. Por exemplo, você já disse para sua esposa hoje que você ama ela? Você já disse para o seu esposo hoje que você ama ele? Você já disse aos seus filhos que você os ama? Já disse aos seus pais que você os ama? Sabe, querido, nós precisamos nos atentar a essas coisas. Ah, já falei, pastor. Então, querido, fale de novo. Sabe por quê? Porque você é a resposta de Deus para a sua família. Você é a resposta. Você tem que mostrar para a sua família como é a maneira correta de agir. Através de você, Deus quer abençoar a sua família, né? Haja de maneira, nós vamos agir de maneira a colaborar com o projeto de Deus e não ir contra. Quando a Bíblia estabelece, eu quero deixar claro aqui essa noite, a respeito de hierarquia na sociedade, né, e principalmente hoje falando a respeito de família, isso não significa, querido, quando Deus estabelece uma hierarquia, que um é maior que o outro e que um é mais importante que o outro, não. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Deus não tem esse tipo de atitude, mas significa que Deus estabeleceu princípios, né? E através da autoridade, quando a autoridade é observada, é para que nós possamos ser abençoados, né? Por esse princípio, por essa hierarquia. Numa aliança, querido, o menor é sempre abençoado pelo maior. Aleluia. É assim que funciona. Né? Então você que está aqui hoje, você que está em casa, você que é homem, você que é pai, saiba que Deus te colocou numa posição de autoridade para, através da sua vida, Deus abençoar a sua família. Aleluia. Pastor, então a mulher não está em autoridade, ela não abençoa a família? Abençoa, é claro, porque quando a mulher ela se coloca no lugar de ajudadora, de auxiliadora, como Deus planejou que ela faz, andando, né, ao lado do homem, na mesma visão, Deus abençoa o lar pela obediência da mulher também. Aleluia. Os filhos abençoam os seus pais quando eles são obedientes e quando eles os honram, quando eles agem da maneira como a Bíblia diz que devem agir. Ou seja, Deus estabeleceu princípios de autoridade e submissão e através da nossa obediência a esses princípios, nós somos abençoados. Aleluia. É assim que funciona. E sabe o que acontece? Satanás tem colocado força para tentar destruir a família. E como que ele age? Qual é a principal arma dele? É fazer com que as pessoas não obedeçam aos princípios bíblicos. Aquilo que está escrito lá. Porque quando você não obedece, você não é abençoado. Ou seja, Satanás rouba a sua bênção. Ele rouba a sua honra. Existe um princípio. Uma bênção, uma bênção está atrelada ao princípio. Quando você obedece aquele princípio, você é abençoado. Satanás sabe disso, né? Então ele tenta você para que você não obedeça. Consequência disso, Satanás rouba a sua bênção. A honra que era para você, a bênção que era para você, Satanás roubou, levou embora. Pela falta de obediência. E mais, querido, ele sabe que quando uma igreja é forte, é porque ela possui famílias fortes. Então Satanás sabe que quando ele atacar as famílias, né, quando ele fragilizar as famílias, ele está afetando diretamente o relacionamento delas com Deus. Ele sabe dessas coisas. Quer ver só, querido, quando a gente não está bem em casa e a gente briga, né? E há alguma discussão, algum problema deixa a gente irritado, o que acontece? A primeira coisa que geralmente acontece, isso tudo atrapalha a nossa comunhão com Deus, não é verdade? A gente não consegue mais orar direito enquanto está brigado, a gente não consegue mais ler a Bíblia direito, a gente não coloca mais o louvor como deveria colocar, né? Se é um instrumentista, ele não tem mais paciência para poder ensaiar, porque ele está brigado com a mulher, está brigado com o esposo, né? É assim que acontece. Aí é engraçado porque também acontece o seguinte, às vezes a gente está brigado em casa e a gente vem para a igreja brigados. Briga com o marido, briga com a esposa, briga com os filhos, então vem para a igreja, né? E a gente chega aqui e a gente tem um comportamento como se nada tivesse acontecido. Não é assim que a gente age? Como se nada tivesse acontecido. E nós tratamos a nossa mulher bem, nós tratamos o nosso esposo bem, nós tratamos nossos filhos bem, como se em casa tivesse mil maravilhas, sabendo que não está. Né? Aí alguém pode dizer assim, pastor, isso é hipocrisia. Eu não diria isso uma hipocrisia, porque essas coisas acontecem realmente, né? E não é sempre. Hipocrisia seria sempre viver dessa maneira. Mas saiba, querido, que a verdade é que Deus quer que nós tratemos em casa as nossas esposas, nossos filhos e os nossos maridos, tão bem como nós tratamos eles na igreja. Aleluia.
Lembra daquela história da mulher? A mulher chegou na porta da igreja, o pastor estava na igreja, a mulher chegou na porta da igreja, o caminhão e a mudança. Uai, meu irmão, o que está acontecendo? Não, pastor, eu vim morar aqui, porque aqui o meu marido é um, em casa ele é outro. Querido, nós vamos tomar cuidado com essas coisas, porque um casamento que vive de aparências, querido, com certeza ele não é algo nada saudável. Ele causa prejuízo demais, né? Perdão, amor, compreensão, né? Essas coisas devem sempre existir, né? A mais, a todo instante dentro do casamento. Eu sei que não existe casamento perfeito, porque não existe homem perfeito. Eu sei que não existe casamento perfeito, porque não existe mulher perfeita. Amém? Mas nós precisamos, né? Nós temos que nos esforçar para agir que a nossa casa, o nosso lar, seja um lugar sadio para a gente viver. Aleluia. Dá trabalho? Com certeza. Construir, edificar, dá trabalho. Dá trabalho, né? Às vezes nós vamos ter problemas, vamos ter dificuldade. Mas como Salomão diz, nós precisamos agir com sabedoria e com inteligência. Aí quando vem os problemas, como a gente tem agido? Como a gente tem se comportado na hora de dificuldade? Como os nossos filhos enxergam, né, as nossas atitudes quando nós passamos por problemas, por pressões, por falta de dinheiro, seja o que for. Como os nossos filhos estão nos enxergando? Eles nos enxergam como homens, né, de Deus, mulheres de Deus, né, seguros, crentes de verdade, porque um crente de verdade é aquele que crê na palavra de Deus. Ainda que ele esteja passando por problemas de dificuldade, ele sabe o Deus a quem ele serve. Então ele não se desespera. Ele não fica feito um louco, né? Ele confia na palavra de Deus, ele confia no agir de Deus. Ou os nossos filhos estão vendo a gente, né? Logo como pessoas desesperadas, desequilibradas, descrentes. Nós vamos atentar para essas coisas, né? Imagina os nossos filhos vendo tudo isso. Todo esse descontrole. Pais descontrolados, brigando a todo instante, que não confiam em Deus. Como você acha que eles vão agir no futuro? Eles vão agir da mesma maneira que nós estamos agindo hoje. Da mesma forma, pode ter certeza. Nós precisamos, querido, além de falar e instruir os nossos filhos, nós precisamos principalmente dar exemplos para eles. Exemplos. Às vezes a gente cobra muito deles, mas eles não veem a gente fazer, né? Filho, você tem que orar. Mas aí o filho pensa, mas eu não vejo meu pai orando, eu não vejo a minha mãe orando, para que eu vou orar? Para que precisa orar? Filho, você tem que ler a Bíblia. Aí o filho pensa, mas eu não vejo meu pai ler Bíblia, eu não vejo minha mãe ler Bíblia, para que eu preciso ler Bíblia? Filho, na hora da provação, da dificuldade, você tem que confiar em Deus. Aí o filho olha a atitude do pai, vê um pai descontrolado, uma mãe descontrolada, tudo louco, gritando igual uns doidos, não confiando em Deus. Precisamos dar exemplos a ele. O exemplo, ele tem um poder extraordinário de convencer as pessoas. Eu lembro da frase de Agostinho, né? Pregue o tempo todo, se precisar você fale. Ou seja, nós precisamos pregar com a nossa vida diária, com os nossos exemplos, com o nosso comportamento. Não é só falar, não é só instruir, né? Os nossos filhos, eles estão observando tudo. Dá trabalho edificar um lar? Dá trabalho, querido. É difícil, mas nós precisamos fazer. O Senhor espera, né, que nós façamos a nossa parte. Existe uma frase assim que diz assim, eu sempre às vezes comento aqui no culto matutino, na vida nada é em vão, ou é bênção ou é lição, não é assim? Quem vem no culto matutino sempre ouve. Porque é uma realidade, querido, né? Às vezes nós vamos errar, eu não estou dizendo que a gente não vai errar não, às vezes vamos errar sim, mas nós não podemos fazer do comportamento errado um padrão de vida. Aí é hipocrisia, aí é viver de qualquer jeito, e nós não podemos agir assim. Querido, o homem inteligente, a mulher inteligente, eles aprendem com os erros, aprendem, eles erram e aprendem. Um homem e uma mulher inteligente, considerados inteligentes, eles estão sempre em aprendizado. Todo dia eles estão aprendendo uma coisa nova. E quando erram, principalmente, eles aprendem algo de novo. Então, querido, aquilo que nós erramos no passado e nós estamos tendo que correr atrás hoje dentro da nossa casa, né? Não significa que a gente tenha que repetir aquilo no futuro, de forma alguma. Aprenda com os erros, né? Para não ter que se esforçar muito depois. É menos esforço que você já vai fazer. Você já viu filhos que cometem os mesmos erros do pai? Constantemente a gente vê isso. Às vezes você vê lá o pai se envolve com uma coisa que não presta, né? Passa às vezes uma vida miserável, né? Lutando contra um vício, contra uma dependência química, e mesmo assim não aprende. Por que não aprende? Porque nunca chegam para um filho e conversam.
Nunca admitem que estão errados, né? Que o seu comportamento não levou a lugar algum, só levou a destruição, só levou a coisa ruim. Não chegam para o filho, não conversam, não mostram para eles que erram, não instruem o filho naquilo. Resultado, o filho quando cresce vai fazer a mesma coisa que o pai fazia. Falta de diálogo, falta de humildade, eu diria até mesmo de alguns pais uma falta de caráter, por não saber instruir, admitir os erros, reconhecer que errar e não deixar o filho cair na mesma contradição. É como Salomão diz, falta de sabedoria. Se não tiver sabedoria, querido, não vai edificar uma casa forte. Né? Nós precisamos, né, fazer famílias estruturadas, né? Aí o filho erra o mesmo erro pela falta de sabedoria, né? E famílias destruídas como consequência. Nós precisamos entender, querido, que nós também somos responsáveis. A gente fala assim, você vai colher o que você plantou, mas nós também somos, isso é uma verdade, mas nós também somos responsáveis pelas sementes que nós plantamos na vida de nossos filhos. Nós precisamos nos atentar a isso. Você já viu a menina quando as filhas que muitas vezes repetem os mesmos erros da mãe? A mãe lá erra no tratamento, às vezes com o marido, muitas vezes não reconhece o erro, não conversam com as filhas, né? Não falam mal dos seus pais a todo instante. Aí a filha cresce, casa, ela vai tratar o marido da mesma maneira errada que a mãe tratava, ela vai fazer igualzinho no casamento dela. Esse dia eu estava assistindo um programa de televisão com a Lili, e uma jovem, entrevistando uma família, uma jovem de 16 anos, ela já estava grávida. Aí perguntaram para ela, aconteceu. Aí foi perguntar para a mãe, eu não posso falar nada, porque também aconteceu comigo. Eu falei, ainda comentei na hora, eu falei, não é possível, porque a mãe errou, significa que a filha é obrigada a errar também? Não é possível um negócio dele. Não acredito que eu estou ouvindo isso. Não vamos deixar, querido, nossos filhos cometer os mesmos erros que nós cometemos no passado, que nós cometemos hoje. É isso que Deus espera de nós. Pastor, do jeito que você está falando aí dá muito trabalho, e dá mesmo, querido, edificar a casa dá trabalho, querido, mas nós precisamos agir da maneira correta. Princípios bíblicos, comportamentos corretos, atitudes corretas, isso sim é o que deve ser passado para os nossos filhos, a fim de que eles não cometam os mesmos erros que nós. Muitos vão dizer assim, pastor, eu errei, porque antes eu não era crente, eu não conhecia a palavra. Amém, glória a Deus, porque agora você conhece, é mais um motivo para você instruir eles no caminho correto. Aleluia. Amém. A melhor maneira de ensinar nossos filhos, querido, é sempre pelo exemplo. Não é verdade? Pais medrosos vão gerar filhos medrosos. Pais comprometidos vão gerar filhos comprometidos. Um pai e uma mãe inteligente, querido, são aqueles que fazem com que seus filhos não cometam os mesmos erros que eles cometeram ou que infelizmente ainda cometem. Amém? O sábio transforma o erro em aprendizado para não errar de novo. Querido, só para a gente resumir tudo aquilo que a gente está falando nessa noite, a minha família e a sua família, querido, ela merece todo o esforço que nós possamos fazer, toda a nossa dedicação, querido, para transformar a nossa casa, o nosso lar, num ambiente forte, seguro, melhor para viver. Então o recado de Deus para nós essa noite, marido, faça a sua parte, esposa, faça a sua parte, você que é filho, faça a sua parte, você que é filha, faça a sua parte, torne a cada dia o seu lar um lugar mais prazeroso para viver. Aleluia. Haja com sabedoria, com inteligência, conforme Salomão diz, para que possa se firmar, e menos com as emoções, Sejamos mais amorosos, mais compreensíveis, Muitas vezes o outro erra e a gente se julga o dono da verdade. Eu não falei, eu estava certo, e isso e aquilo, mas amanhã, querido, nós podemos estar na posição de errados. Por isso que nós não devemos julgar, nós devemos estender a mão, apoiar, ajudar, naquilo que você precisa pedir perdão, peça, naquilo que você precisa perdoar, perdoe, seja rápido com essas coisas, Tem muito marido aí precisando perdoar e precisando ser perdoado. Tem muita esposa precisando perdoar e precisando ser perdoada dentro de casa. Nós precisamos ser rápidos nessas coisas. Filhos, ouçam os seus pais. Eles sabem o que é melhor para vocês. Aleluia. Eles já passaram por determinadas experiências que vocês estão passando. Eles têm o melhor conselho para vocês, Ouçam os seus conselhos. Ou honrem seus pais enquanto eles estão vivos.
ame-os, né? Trate-os com carinho, com amor. O problema é que o jovem às vezes cresce, né? Cresce um pouquinho, arruma o primeiro emprego, começa a ganhar o primeiro salário, né? Aí ele já acha que ele é dono do nariz. A primeira discussão, o primeiro problema, ele já quer sair de casa, e isso e aquilo, ele já não aceita mais correção. Deixa eu falar, jovem, para você que tem esse pensamento, você está completamente errado. Seus pais sabem o que é melhor para vocês. Aleluia. Às vezes nossos filhos, querido, deixa eu falar para você, às vezes os nossos filhos, eles precisam ser frustrados. Isso cria caráter neles. Não é sempre dar o que querem, a hora que querem, da forma que querem. Eles vão precisar ser frustrados. Porque uma menina adolescente que hoje não ouve um não do pai, quando ela arrumar o primeiro namoradinho, o namoradinho dizer não para ela, ela vai querer cortar os pulsos. Seus filhos vão precisar ser frustrados às vezes, para criar caráter neles. Aleluia. Você, mulher, querido, você tem a responsabilidade de cooperar com o seu marido, com a visão, ajudar a estabelecer o lar. A mulher não deve ser subjugada, tratada de qualquer forma. Pastor Joel pregou sobre isso domingo, não subjugue dentro de casa. Trate com amor, né? Lembrando, e deixa eu dizer algo para você, lembrando que marido e mulher, espiritualmente, eles são iguais, tá? São iguais, ele é um sacerdote e ela é uma sacerdotisa, ambos têm livre acesso a Deus, tá bom? A salvação da mulher não passa pelo homem, cuidado na hora que você for subjugar a sua esposa, cuidado. Marido, amem suas esposas, né? Se sacrifiquem por elas. A Bíblia diz, né, marido, né, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Querido, a Bíblia está dizendo para mim e para você que somos maridos, que marido que não se sacrifica pela esposa, ele não tem o direito de exigir submissão dela. Aleluia. É verdade. Faça tudo para tratar bem, faça tudo para tratar melhor, querido. Seja um exemplo dentro de casa. Cristo se entregou primeiro pela igreja para depois ter autoridade sobre ela, não foi o contrário. E nós devemos agir, a Bíblia diz que nós maridos devemos agir como Cristo agiu para com a igreja. Aleluia. Vamos trabalhar, querido, vamos trabalhar para que a gente possa construir uma família forte, unida, aos pés do Senhor, comprometidas. Eu sei que edificar dá trabalho, querido, mas no final de tudo isso, obedecendo a palavra, obedecendo os seus conselhos, agindo com sabedoria, agindo com inteligência, é garantia que vai dar certo. Aleluia. É nisso que nós precisamos nos esforçar. Esforçarmos para ter um lar feliz, um lar saudável, um bom lugar para vivermos. Errar, querido, vamos errar sim. Durante a caminhada é inevitável, às vezes vai acontecer. Mas é melhor errar e aprender, não voltar a cometer o mesmo erro, amém? Né? Cometer o mesmo erro é falta de sabedoria. E a Bíblia diz que nós devemos agir com sabedoria para edificar a casa, e muito mais com inteligência para que ela continue de pé, para que ela se firme. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra essa noite. E eu declaro sobre sua vida, sobre sua casa, um lar forte, um lar feliz, né? Um lar onde fluam as bênçãos do Senhor, andando na palavra dele, né, querido? Nós estamos autorizados a prosperar a cada dia mais e mais. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Deus te abençoe. Amém? Tem algum recado? Fique de pé, deixa eu abençoar a sua vida, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Pai, nós louvamos, bendizemos e adoramos o teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, Deus, porque temos o privilégio de estudarmos a tua palavra, de nos alimentarmos dela, ó Pai, e como consequência disso, ó Pai, obedecendo a esses princípios, nós teremos, ó Pai, em nome de Jesus, um lar forte, um lar unido, um lar feliz, um lar sadio, né? Para nós vivermos cada um agindo da maneira correta, como o Senhor espera que façamos, ó Pai. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado por cada um aqui nessa noite, obrigado por aqueles que estão em casa nos acompanhando, que a tua palavra também os alcance, ó Pai, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, guardados e protegidos pelo Senhor. Tudo isso nós oramos, pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vai em paz, querido. Deus te abençoe.